Agora, minha gente, está na hora da nossa catequese. Bendito seja Deus pela presença do nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes aqui conosco no nosso estúdio para a gente conversar sempre sobre temas que fazem bem ao nosso coração. Amanhã, a igreja em todo o mundo celebra a 5ª Jornada Mundial dos Pobres. Essa celebração foi instituída pelo Papa Francisco há 5 anos e nós temos então a alegria amanhã de celebrar este dia aqui na igreja, no Brasil e em todo o mundo. É por isso que Dom Orlando traz a sua catequese para a gente, falando sobre esse tema. Dom Orlando, sua bênção, bem-vindo. Já deu para perceber que o irmão Alain e Camila estão na Igreja Estradeira. Estão na Igreja Estradeira sempre, não é? São fiéis da Igreja Estradeira. São fiéis. A igreja na estrada é outra coisa, não é? A igreja missionária. Mas que beleza então celebrarmos esse Dia Mundial dos Pobres. Para quê? Para incentivar que cada dia da vida a gente tenha consciência dos pobres. Não é para a gente celebrar uma vez por ano, não é essa a ideia do Santo Padre. É só incentivar a nossa consciência, abrir nosso coração, porque o pobre não tem fome só uma vez por ano, não é? O pobre não necessita de tanta ajuda uma vez por ano. E então a grande ideia desse Dia Mundial dos Pobres é exatamente criarmos uma organização diária em cada paróquia, em cada diocese, através da Caritas ou de tantas outras setores da nossa pastoral, inclusive a própria pastoral dos pobres. Então, vamos lá. Se a gente consegue entender esse pedido do Santo Padre, não é? Até porque o documento que ele escreveu para esse 5º dia, ele diz assim: gente, não vamos esperar o pobre em casa, não. Vamos nós ao encontro do pobre. Olha, isso vale para mim e para todos nós, não é? Normalmente, esperamos em casa. Não, a igreja em saída. Vamos também sair de nós mesmos, ir ao encontro dos pobres. E claro que o centro de tudo isso, irmãos e irmãs, é Jesus Cristo. Sendo rico, saiu do céu, se fez pobre e veio ao nosso encontro como pobre. E também as suas saídas missionárias sempre privilegiava o pobre doente, o pobre criança, o pobre mulher abandonada, enfim, sem condenar ninguém, porque ele veio para salvar a todos. Mas o que faz uma mãe quando um filho está doente, quando um filho está passando por dificuldades? Ela dá mais atenção para esse filho, sem deixar de cuidar dos outros. Então, essa é a verdadeira teologia da pobreza. Temos que sempre dar maior atenção aos pobres, porque são os mais necessitados. E quando a gente olha para Jesus pobre, olha, ele pediu emprestado um lugar para nascer. Pediu emprestado aquele jumento para entrar em Jerusalém. Pediu emprestada a sala para celebrar a Eucaristia. Pediu emprestada a sepultura e disse: eu não tenho nem onde dormir. E às vezes nossas congregações religiosas somos ricos demais, dioceses também. Então nós precisamos ser um pouco mais coerentes na nossa igreja em relação aos pobres. Que o Papa diz assim, e com isso também Santa Teresa de Calcutá, uma coisa é a gente ter compaixão do pobre, mas o pobre precisa mesmo de ajuda. E de 2 ajudas. Sabe qual é a primeira? De carinho, de atenção. Por isso o Papa diz: vamos parar, vamos conversar, vamos ouvir, vamos dialogar, vamos, antes de tudo, ter uma atitude amável em relação ao pobre, porque nós vemos por aí muita aversão ao pobre. E também, às vezes, muita frieza, muita indiferença. E nós rezamos missa, 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 e a missa diz assim: mas dá-lhe vós mesmo de comer. É muito fácil rezar missa e não fazer nada pelo pobre.
Jesus, antes de rezar a Eucaristia, ele lavou os pés e ele multiplicou os pães. O que estamos fazendo da nossa Eucaristia? Sacramentalização, ou essa Eucaristia chega então até a mesa também do irmão, e aí sim a Eucaristia chega na sua plenitude, exatamente seguindo Jesus pobre. Mas não vamos esquecer Nossa Senhora, né? A pobre serva do Senhor. E veio nessa pobre imagem, pequenina, preta, quebrada, atendendo pescadores, dando peixe para eles. E a gente não fala da pobreza de Nossa Senhora Aparecida. Falamos de tanta coisa até para negociar. Não é por aí, não. Nossa Senhora Aparecida veio ao encontro dos pobres. E quem vem muito no santuário são os pobres. E quem ajuda muito o nosso santuário na família dos devotos são exatamente também os pobres. Mas você, querido rico, querida pessoa que tem bens, você também é amado e amada por Deus. Sabe por quê? São Vicente de Paulo diz assim: Deus ama os pobres, mas ama também a quem ajuda os pobres. Então você, quando atende um pobre, você é rico de amor, é rica de fé, e os seus bens ainda vão aumentar. Que bom ouvir o nosso querido pastor Dom Orlando Brandes nesse sábado. Para você que chegou agora, a nossa catequese de hoje fala sobre a 5ª Jornada Mundial dos Pobres, que será celebrada em todo o mundo no dia de amanhã, convocado pelo Papa Francisco. A gente lembra que a Igreja no Brasil, nesta semana, viveu a Semana do Gesto Concreto, lembrando, portanto, isso que Dom Orlando dizia: além da oração, também há atitude para olhar para aqueles que precisam. A Igreja em Saída, que vai ao encontro dos mais necessitados. Ontem, Dom Orlando, o Santo Padre esteve em Assis, na Itália, teve um encontro com 500 pobres, pessoas em situação de pobreza de toda a Europa, e ele dizia algo que reflete muito o que o senhor acabou de dizer, sobre a hipocrisia, de a gente achar que o pobre é pobre porque é pobre, e a gente não abre o nosso coração para ajudar. Esse é o perigo, não é? É perigo grandíssimo. Pobre a gente diz é vagabundo, não quer trabalhar. Claro que os pobres não são santos, e por isso Santo Afonso Maria de Ligório disse: eu vou evangelizar os pobres, porque Jesus veio para evangelizar os pobres, mas por outro lado, os pobres também nos evangelizam. É só a gente se deixar cativar pelos pobres, a gente vê como eles nos evangelizam. Como a gente passando diante de um pobre, se não é cego e indiferente do coração de pedra, isso fala muito. Ainda hoje de manhã eu estava caminhando de madrugada, um moço jovem, em todos os lixos da cidade. Depois da caminhada encontrei ele com a trouxa dos lixos que ele encontrou, certamente para reciclar. Claro que aquilo mexe comigo. Se isso não mexe conosco, então nós nem somos dignos de ser discípulos de Jesus. Escreveu o Papa agora, não é? Quem não se envolve com os pobres não entendeu Jesus Cristo, não entendeu o Evangelho e por isso não é discípulo de Jesus. Isso vale primeiro para nós, padres, bispos, religiosas. Nós precisamos voltar-nos cada vez mais para as Escrituras. Sabe o que o Papa falou? E ele sabe o que diz? Escreveu também que se nós tirássemos dentro da Sagrada Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, aquilo que se refere aos pobres, nós ficaríamos só com a metade da Bíblia. Quer dizer que a outra metade da Bíblia fala dos pobres. E a gente não lê a Bíblia, e se lê, passa por cima desses textos tão necessários para um mundo melhor. E, claro, nossos santos dizem assim: olhe, quando você vai ao pobre, você vai a Jesus. Então o Papa também lembra assim: olha, que tal a gente converter-se aos pobres? Me chamou muito a atenção isso, não é? Conversão pessoal tá bom, conversão isso, conversão aquilo, pastoral, mas a conversão do coração aos pobres. Até porque a carta a São Tiago diz assim: gente, os pobres são ricos de fé. E então eles sobrevivem graças à fé. E claro que aqui a gente tem que agradecer muito toda essa solidariedade,
todas essas iniciativas bonitas de ajudarmos ao menos saciar a fome de hoje, né, com cestas básicas, mas nós precisamos, quer dizer assim, também criar sistemas e estruturas sociais que venham então resolver o problema do pobre. Pobre hoje no Brasil são milhões de desempregados, milhões vivendo na miséria. E nós, com a caminha boa, com cama segura, mesa segura, podemos até virar as costas para esta realidade que os outros sofrem e estamos nós lá no altar rezando missa, como se nada tivesse acontecido. Não é assim. Esse não é o cristianismo que Jesus nos trouxe. E o pobre, Santa Teresa diz assim, sabe qual é a pior pobreza? Qual é, Dom? Ela diz assim, nós, minhas freiras, tiramos um senhor da rua que estava morrendo, muita sujeira, baratas, ratos entrando nos narizes, etc. E nós levamos 3 horas para limpá-lo. Ele morreu nas nossas mãos, mas antes de morrer, ele disse assim para nós, eu vivi como um animal, mas estou morrendo como um anjo pela caridade de vocês, pelo amor de vocês. Então ela tira a conclusão, o pobre não precisa só de arroz, de comida. O pobre precisa dessa nossa atenção, precisa da nossa gentileza também, precisa, diz ela, do nosso sorriso, da nossa escuta. E aí a grande oração de Madre Teresa, Senhor, dá-me um amor especial e contínuo pelos pobres. Por quê? Porque nesse pobre sujo, fedorento, revoltado, se esconde o mais belo dos filhos dos homens, se esconde nosso Senhor Jesus Cristo. Faz muita gente lembrar aquela canção que costumamos cantar na Semana Santa, entre nós está e não conhecemos, a própria pessoa de Jesus nos pobres, nos necessitados, naqueles que a gente passa e rejeita, xinga, reclama que é um desempregado, embriagado, não é? Dom Orlando, o senhor dizia agora há pouco de Madre Teresa de Calcutá, que quando perguntada das suas ações, ela dizia, sou apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria bem menor. Ou seja, qualquer atitude nossa faz a diferença. E nem que as nossas atitudes sejam xingadas, vou usar esse termo, porque muitas vezes eu lembro agora de um Helder Câmara, né? Se ajudar os pobres é ser comunista, então eu sou isso aí. Porque xingam disso, reclamam daquilo, não é? Mas se for para ajudar os pobres, essa é a nossa ação, que é ajudar o próprio Jesus. Você sabe que em seminários, em faculdades, tem gente contrária que se fale dos pobres. Chegamos a esse ponto. Claro que no passado houve certos exageros, de uma teologia da libertação exagerada. Isto também não é o caminho correto. Mas hoje, a gente estar cheio de roupas e de incensos e não ter uma visão nenhuma pelos pobres, e a maioria dos seminaristas vieram da roça, vem lá do meio dos pobres. Quer dizer que a nossa formação, então, parece que não está formando bem nesse caminho que pede o Santo Padre. Mas recordando Teresa de Calcutá, ela levou um pouquinho de comida para uma criança, eram 8 irmãos, mas ela levou para uma criança mais pobre. E a criancinha só dava uma migalhinha para o irmãozinho, ela comia uma migalhinha também. E a madre disse, coma, meu filho, depois vem mais. Ela disse, não, vou comer um pouquinho, porque amanhã eu vou passar fome de novo. Está vendo como é que são as coisas? E ela também na Venezuela, visitando uma família de 12 filhos, pobres. E uma das filhas, a última, era muito deformada fisicamente, além de passar fome, etc. Madre Teresa disse para a mãe, olha, se a senhora quiser, eu levo esta menina para a minha casa. Como é o nome dela? Resposta, o nome dela é Mestra do Amor. Mestra do Amor. Ela que nos ensina
a amar. Os pobres são ricos da fé. E quando a gente lembra Jesus, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. E quando estava falando da Eucaristia, eu fico assim tão triste quando a gente fala da Eucaristia, assim tão fora desse pé no chão, e que Jesus mostra que esse pão sagrado é para a gente não deixar faltar o pão, também o remédio, claro, a dignidade para nossos irmãos. Então, dai-lhes vós mesmos de comer, e mais do que isso, muito carinho, muita atenção, conversar com os pobres. E sempre que eu posso, eu não tenho nenhuma objeção de fazer alguma esmola, mas sei que esmola não resolve, mas faço. Gente, como recebemos elogios, bênçãos. E aí no livro do Deuteronômio diz assim: Deus ouve a bênção dos pobres. Então, vamos ser abençoados, ajudando os pobres, e Deus vai ouvir muito esta bênção. Amém, Dom Orlando. Muito obrigado por essa catequese, pelas palavras que hoje chegam ao nosso coração. Para bem celebrarmos amanhã o Dia Mundial dos Pobres, peço para o Senhor então uma oração para nós, porque bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, que sois tão pobre na vossa vinda através de uma imagem de barro, quebrada, na lama, ajudai-nos a termos também esse coração materno para com nossos pobres. Ajudai-nos, ó Mãe, com São José também, que viveu tão pobre. E lembro aqui, Mãe querida, o que disse São Paulo apóstolo: eu fui visitar Pedro, Tiago e João, os responsáveis da igreja de Jerusalém, e eles disseram para mim: vai evangelizar os pagãos e não esqueça dos pobres. E Paulo diz, Gálatas 2:10, isso já era a minha intenção. Que essa seja também a nossa intenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora dos Pobres, rogai por nós. Benditos que ajudam os pobres. Deus ama a quem ama os pobres. Amém. Fique com Deus. Que alegria, nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes, aqui no Sábado no Santuário, trazendo pra gente a sua catequese.